Meus irmãos em Cristo, graça e paz, boa noite. É um perigo colocar microfone na mão de pastor e falar que pode ficar à vontade, né, irmão? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui e me sinto o quê? Prefiro, Não, mas fica à vontade, eu prefiro o que vocês preferirem. E é uma honra para mim poder estar aqui. Eu vou confessar algo a vocês que muita gente não sabe. Tá, obrigado. Eu vou confessar algo a vocês que muita gente não sabe. Eu sempre tive o sonho de pregar aqui na Getsemane. Sério, não é demagogia, é sério. Eu quase que eu me convidei, mas aí eu não podia. Ah, é? Poxa, obrigado. Eu me senti muito honrado pelo convite. Quero louvar a Deus pela vida do Juan, que fez o convite, foi o jovem que entrou em contato. Quando ele me fez o convite, primeiro contato pelo Instagram, perguntei para ele: os pastores da igreja estão cientes desse convite aí, irmão? E aí ele: não, está sim. E de verdade sempre foi um desejo, porque eu não sou de Macaé, eu sou de Cabo Frio. Estou em Macaé há 16 anos, eu e a minha família, e nós viemos para cá para pastorear. E quando nós chegamos aqui em Macaé, uma das igrejas que nós mais tivemos referência, eu e minha esposa, foi a Igreja Batista Getsemane, né? Na pessoa do pastor Nilson, do apóstolo Nilson, né? Que sempre foi um ícone, uma referência para essa cidade, né? E a gente sempre ouvia falar das histórias, de tudo que Deus fez e faz, né? Nesse ministério, através da vida do pastor Nilson, o quanto visionário ele sempre foi, um homem de visão, um homem de visão aberta e tal. Então eu sempre tive esse desejo, essa é a verdade. Pronto, falei, e sempre tive esse desejo, né? Então me senti muito honrado, e eu estou aqui muito alegre, muito feliz. Obrigado, Juan, obrigado, pastor Gessé, obrigado, pastor Isadora, por nos confiar, o altar da igreja, apóstolo Nilson, pastora Jane, obrigado por nos confiar. Feliz também de rever meu grande amigo, o William. Amém, William, e toda essa tropa aí. Eu queria saber como que você consegue cantar tanto assim, meu irmão. Eu prego meia hora e eu não aguento mais. Você, rapaz, Deus tinha que dar pelo menos 5% dessa unção aí, não é possível, né? Glória a Deus, ele é uma bênção, William, homem de Deus, e toda essa moçada linda. Gente, a primeira vez que eu vou pregar em algum lugar, eu sempre gosto de me apresentar, eu gosto de apresentar a minha família. Pedi para colocar uma foto aí, já até colocaram aqui, tá vendo? Então esse aqui, para você que não me conhece, se você não me conhece, não está perdendo nada, mas pelo menos você sabe que eu sou um homem de oração, porque, né, irmão, só um homem de oração. Então está ali, essa é minha família, minha esposa, que está aqui me acompanhando hoje. Isso, essa mulher linda. Nós somos casados há 20 anos, né, 21 agora, né? Fizemos agora dia 20 de setembro, 21 anos de casado. E está aí as nossas filhas, a Nathalie, que é aquela de trança lá, ó, é a mais velha, do lado dela é a Esther, e a caçula Raquel. Todas duas já são maiores de idade. Nathalie já está com 20, Esther já está com 18, faz 19, e Raquel fez 16 agora, todas falando em namorar. Esther já namora, e só o sangue de Jesus na minha vida. E se você é bom de conta, você viu que só tem mulher ali, né, irmão? Então são 4 mulheres para um homem. Então eu preciso que você ore pela minha vida. Se você puder colocar um jejum, eu agradeço. Bom, nós viemos aqui para pregar a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo de número 13, um texto muito conhecido. Quando foi nos passado a direção da conferência, uma palavra saltou ao meu coração, e desde então ela tem ruminado dentro de mim. Faz muito tempo que eu não a ministro,
mas nessa noite a minha oração é para que eu não atrapalhe tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco aqui nessa abertura da conferência. Números capítulo 13, hoje o tema da conferência é o despertar da visão. Eu quero falar com você um pouquinho, é para mim mesmo? Posso? Eu quero falar um pouquinho com você sobre esse tema, né, dentro do despertar da visão. Eu quero desse texto aqui ler com você e falar aqui sobre um tema nessa noite. Fala comigo, vendo uva em terra de gigantes. A visão te faz ver uvas em terra de gigantes. Números capítulo 13, a palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na versão NVI, se a versão da tua Bíblia for diferente, muda as palavras, mas o sentido é o mesmo. A partir do verso 1 diz assim, e o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo e dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas. Agora pula lá para o versículo de número 16. São esses os homens, o nome dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo, ou seja, a terra é pobre ou rico, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, na direção de Lebo-Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sessai e Teumai, descendentes de Anak. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. E ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Até aqui, deixe a sua Bíblia aberta, vamos ler depois alguns versículos, vamos orar um pouco mais, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e nesta hora, Senhor, nos submetemos ao poder, à soberania e ao domínio do teu Espírito Santo. Fale conosco nesta noite, Senhor, e não nos entretenha, mas transforma-nos pelo poder da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, nesta noite seja o norte, a direção para as nossas vidas. Que o Senhor fale a cada coração aqui, Espírito Santo, como lhe convém. Que a porta da revelação da tua palavra esteja aberta. E que tudo aquilo que é contrário a ela agora caia por terra no nome de Jesus. E que ao final desta reunião espiritual saibamos nós que o Senhor falou neste lugar. Oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse texto eu acredito que seja um texto muito conhecido por todos nós. Eu acredito que todos aqui, ou pelo menos boa parte, conhece esse texto e a passagem de Números no capítulo de número 13, pois trata-se
do dia em que Deus deu ordem para que Moisés enviasse para espiar a terra de Canaã. O que nós precisamos entender e saber é que essa ordem, essa direção de Deus dada para Moisés, foi na verdade uma reivindicação do próprio povo de Israel. Isso está claro em Deuteronômio capítulo 1, no versículo 22 e 23, quando o povo de Israel está agora, uma outra geração, logicamente, sob o comando de Moisés, antes de passar para Josué, antes de entrar em Canaã, 40 anos depois, Deus está relembrando a eles algumas coisas e o próprio Deus diz para eles: olha, vocês me incitaram, vocês pediram para que eu mostrasse a vocês a terra pela qual eu lhes levaria. E então eu fiz isso, e eu enviei para lá. Então, Números capítulo 13, na verdade, é uma reivindicação do próprio povo. Por que o povo está reivindicando de Moisés isso? Porque Deus enviou Moisés no Egito, você sabe a história, para tirar o povo que lá estava escravizado por mais de 400 anos. Deus havia dito a Abraão que aquela terra que ele estava pisando era sua e de toda a sua descendência, mas que por um período de tempo o seu povo seria escravo no Egito, ficaria no Egito. E mais de 400 anos depois, chega Moisés lá dizendo para Faraó: Deus está mandando você liberar o povo dele, Deus está mandando você liberar o seu povo, e o povo está acreditando em Moisés, o povo está acreditando nesse homem de Deus, nesse profeta que era carregado por sinais. Deus deu prova que era na vida de Moisés e o povo está crendo. Muitos deles acreditavam nessa palavra feita, nessa promessa feita para Abraão. Haverá um dia em que um libertador será enviado para nos tirar daqui. E a terra que ele está sendo prometida para eles é uma terra que mana leite e mel. Só que desde que o povo saiu do Egito, eles saem do Egito e eles já têm desafios à sua frente. Quando sai do Egito, já encontra o mar à sua frente, Piairote, sabe, um beco sem saída, montanha de um lado, montanha de outro, Faraó atrás, já tem o primeiro desafio. Sai dali, Deus abre o mar. Êxodo capítulo 15, Deus dá ali, eles chegam ali, Mara canta o hino da vitória, daqui a pouco chega na terra, Miriam canta o hino da vitória, daqui a pouco chega na terra de Mara, terra água amarga, nada produz, ou seja, há um contraposto entre a promessa e as contradições da vida, porque Deus prometeu uma coisa, mas até agora o deserto só se apresenta difícil. Deus falou uma coisa, mas até agora o deserto só se apresenta com dificuldade. É luta, é escassez. E agora, como vai ser, Moisés? Olha, nós precisamos realmente ver alguma coisa. A gente precisa ter uma prova do que Deus falou com você. Se Deus realmente tem para nós uma terra que mana leite e mel, nós a queremos conhecer, nós a queremos saber. Então aqui em Número capítulo 13, no início desta jornada, Números, ele é o livro que ele data o início da jornada de Israel no deserto até o fim. Ele compreende um período de pelo menos 38 anos, mas aqui nesse exato momento eles estão no começo da jornada no deserto. E agora a Bíblia diz que Deus, entendendo essa necessidade, e Moisés também entendendo essa necessidade, vai então atender a voz do povo e obedecer a Deus, e vai enviar à terra de Canaã homens para espiar aquela terra. Então, nós precisamos entender que Deus já tinha uma promessa para aquele povo, mas aquele povo ainda não sabia como que era. Então Deus precisou mostrar para aquele povo como que seria o futuro deles. Deus precisava mostrar para aquele povo o que é que estava esperando eles. Deus precisava mostrar para aquele povo que a terra que de fato, a promessa que de fato ele fez era real, e que a terra de fato realmente manava leite e mel, e que aquilo que ele havia prometido iria acontecer, aquilo que ele iria falado seria realizado, e que Moisés não estava
ali à toa, Deus não havia perdido a direção, Deus não havia perdido o rumo, Deus não havia perdido o caminho. Então Deus fala para Moisés: Moisés, eu darei a eles uma visão de como será a terra que eu os transportarei. Eu mostrarei a eles, Moisés, uma visão. Eles precisam saber como é o futuro, eles querem saber como é a terra. Então, se eles querem saber como é a terra, eu vou dar a eles uma visão de como é o futuro. Então, grave isso, que eu vou falar uma coisa aqui para você. Todas as vezes que Deus quiser me levar, te levar, nos levar a um próximo nível da nossa vida, Ele sempre vai fazer isso, primeiro te mostrando uma visão de como será. Deus nunca vai nos levar para o próximo nível sem que Ele primeiro nos mostre como que vai ser. Porque todas as vezes que Deus quiser te levar a um próximo nível, Ele te dará uma visão e Ele vai te mostrar como que vai ser. Deus nunca te levará a um lugar aonde Ele mesmo não esteja te esperando. Deus nunca te levará a um lugar aonde Ele mesmo não esteja preparando para você. Deus nunca te levará a um lugar aonde Ele mesmo não esteja ali guardando a tua vida e preparando a tua chegada. Quando Deus falou ao profeta Elias: Elias, sai daqui e vai para o Querite, porque eu já dei ordem aos corvos para que te sustentem naquele lugar. A Bíblia diz que antes do profeta chegar no Querite, Deus já tinha dado ordem ao profeta chegar lá. Quando a água do ribeiro seca, Deus fala ao profeta: Elias, agora levanta daí e vai para Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva para que te sustente. Deus não espera o profeta chegar lá para dar ordem. Deus fala: Elias, para onde eu estou te enviando? Eu já dei ordem a teu respeito, e quando você chegar no teu futuro, eu já estarei te esperando. Quando Deus falou para Samuel, 1 Samuel capítulo 16, Samuel, enche o teu chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho me provido de um rei. Deus não falou para Samuel: enche o teu chifre de azeite e vai. Ele disse, enche o teu chifre de azeite e vem. Por que Deus fala para Samuel vir e não ir? Porque Deus está dizendo para Samuel: eu estou te chamando para o lugar aonde eu estou te chamando para o lugar aonde eu vou te mostrar, mas quando eu te chamo e eu te mostro o teu futuro, eu já estou te esperando nele. Então, tudo que Deus vai fazer na tua vida vai partir de uma visão. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida vai partir de uma visão, de uma direção. Foi assim quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Deus sempre dará. Quando o Senhor fala para Paulo, Atos capítulo 16, se você ler o capítulo 16, os primeiros versículos, Paulo está iniciando a sua segunda viagem missionária. E Paulo, ele tenta ir para a Ásia, Deus não deixa. Ele tenta ir para a Bitínia, Deus não deixa. Até que de madrugada a Bíblia diz que Paulo tem uma visão. E numa visão ele vê um ser, um anjo, com roupas típicas da Macedônia, dizendo: atravesse a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo agora, ele tem certeza: Deus quer que eu vá para a Macedônia. Escute isso: Deus pode até não te revelar os detalhes, mas com certeza Ele te mostrará o que Ele quer. Porque a visão de Deus, nem sempre Ele te conta os detalhes, mas Ele pelo menos te mostra o que Ele quer. Porque quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei, Deus não estaria colocando Abraão numa furada. Mas se Abraão perguntasse para Deus assim: Deus, aonde que é? Sai que eu te mostro. Anda que eu te mostro. Por quê? Porque a visão de Deus é assim. Ela não se revela toda no seu primeiro momento, não. Ela te dá sinais do que Ele quer. E na medida em que você começa a se mover, Ele começa a revelar para você. É como um mapa que vai se abrindo na medida em que você caminha. A visão de Deus nem sempre ela é completa. Ela sempre será real, mas ela se manifesta na medida em que você e eu avançamos.
Deus falou para Paulo: Paulo, então atravessa a Macedônia. Mas quando você lê o capítulo 16, quando Paulo chega na Macedônia, Paulo não tinha noção do que Deus queria com ele na Macedônia. Paulo sabia que Deus queria ele na Macedônia, mas não tinha noção do que Deus queria com ele na Macedônia. Aí a Bíblia diz que Paulo então inicia o caminho da oração. Paulo começa a orar. Por quê? Porque é Paulo transitando no ambiente da fé, no ambiente do milagre, dizendo: Deus me trouxe para a Macedônia. Se Deus me trouxe para a Macedônia, Ele tem um propósito comigo na Macedônia. Se Deus me trouxe para a Macedônia, Ele vai revelar a mim o que Ele quer na Macedônia. Então acredite no que eu vou dizer aqui: nunca espere Deus te dar o pacote completo. Ele só vai te dar sinais do que Ele quer, e à medida que você andar, Ele se revelará para você no caminho. Não espere Deus dar tudo mastigadinho para você. Deus não vai fazer isso. Ele vai mostrar para você o teu futuro. Ele vai mostrar para você o que Ele quer. Ele vai mostrar para você o que Ele tem para a tua vida. Ele vai mostrar para você o que Ele tem para a tua família. Ele vai mostrar para você o que Ele tem para o teu ministério. Mas na medida em que você caminhar em fé, Ele vai revelar para você o caminho e o trajeto. Por quê, apóstolo? Porque na maioria das vezes nós queremos que Deus entregue tudo mastigadinho, e Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha com sinais. Grave isso que eu estou te dizendo aqui. Deus trabalha com sinais. Ele te dá indícios, Ele te dá sinais de do que Ele quer e como Ele quer que você faça. O restante, Ele só se revela quando você faz. E qual é o nosso problema? É que a gente senta e quer que Deus mostre tudo. Só que o GPS de Deus, Ele só mostra o destino final, mas Ele não mostra a trajetória. E de propósito, porque se Deus mostrasse para mim e para você muitas coisas que passaríamos no trajeto, nós não aceitaríamos nem o início da jornada. Então Deus sabe: eu mostro aonde eu quero que você vá, e eu preciso que você caminhe. Agora, por quê, apóstolo? Porque a visão é exatamente isso. A visão significa aonde eu quero chegar. A visão significa o que, igreja? A visão é aonde eu quero chegar. O que é a visão, apóstolo? Se traduz para mim aí o que é visão. Visão é aonde eu quero chegar. Visão é a capacidade de antever o fim no começo. Fala comigo: visão é a capacidade de antever o fim antes mesmo de começar. Isso é loucura. Isaías 46:10 diz assim: Isaías 46:10 diz assim: o Deus que anuncia o fim pelo princípio. Como assim? O Deus que faz conhecido o fim pelo princípio. Isso parece uma loucura? É, por quê? Porque eu e você começamos aqui para terminar lá. Deus é o contrário. Ele não começa aqui. Deus, Ele já aprontou tudo no final. Aí Ele vem e inicia depois. Porque tudo que Deus vai fazer diante dEle já está pronto. Exemplo: você vai construir uma casa. Então você começa lá no alicerce. Se tem alguém que mexe com obra, o engenheiro aqui, você sabe disso. Você começa lá no alicerce, para depois você chegar lá no final. Deus não. Deus, diante dEle, a obra já está pronta. Depois Ele volta aqui e começa tudo pronto. É por isso que na obra de Deus, no edifício de Deus, no projeto de Deus, não tem emenda, não tem puxadinho, não tem nada disso. Por quê? Porque o projeto de Deus nunca sai fora do cálculo. O projeto de Deus nunca sai 1 metro a mais daquilo que Ele planeja. Pode sair para mim e para você. Eu e você podemos achar que está errado, mas Ele não, porque Ele sabe exatamente como planejar. Até quando a gente acha que Ele errou, Ele acertou. Até quando você acha que Deus errou, na verdade Ele acertou. Sabe o que diz Provérbios capítulo 23, versículo 7? Porque como o homem se vê na sua mente ou no seu coração, ou como ele se imagina no seu coração, na sua mente, assim ele será.
Então o que é a visão? É a capacidade de alguém ver lá na frente, antes mesmo dele iniciar a jornada agora. É ele olhar o futuro, estando no presente, mas ele já vê como que vai ser no futuro. Você precisa se ver dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se aquilo que Deus te chamou para fazer, você não se vê dentro daquilo ali, então você não entendeu nada ainda do que Ele quer. Porque antes de você viver o que Ele quer, antes de você viver na prática o que Ele quer, você precisa se ver dentro desse projeto. Você entende isso, sim ou não? Você precisa se ver dentro disso. É aquela pessoa que ela está almejando aquele emprego, ela está almejando, sabe, aquela vaga, e ela já se vê se arrumando de manhã, botando a sua roupa, botando o crachá da empresa, sabe, ela já se vê ali entrando no carro, entrando na empresa, cumprimentando os amigos, na festa de final de ano. É aquela pessoa que ela, sabe, vai abrir a sua empresa, o seu próprio negócio, e ela já se imagina como que vai ser a logomarca, sabe, o estilo, como que vai ser, tudo ela já preparou tudinho, ela já se vê dentro. É isso que é a visão, é a capacidade de você viver dentro daquilo que você sonha, dentro daquilo que você imagina, dentro daquilo que você acredita, mesmo não tendo iniciado nada. Um dia entrevistaram a Ayrton Senna, porque ele ficava olhando os carros. Não sei se você já viu alguma cena aqui dessa. Quem já viu a Ayrton Senna correr aqui? Você tem mais de 35. Os outros não têm. Ayrton Senna, depois você pesquisa, está no Google, está no YouTube, lá você vai ver. Ayrton Senna, ele tinha mania de ficar assim, ó. Antes de iniciar uma corrida, ele ficava assim, ó, na frente do carro, ó. E às vezes a corrida já ia começar, e as pessoas, Ayrton, a corrida vai começar. E ele estava, Ayrton, e ele estava. E ele ficava. Quando ele acabava, pronto, já acabei a corrida. Quê? Já acabei a corrida, agora eu posso entrar no carro. Como assim já acabei a corrida? Você nem entrou a corrida? Não, eu já fiz a corrida. Eu já acabei a corrida. Porque antes de entrar na pista, antes de entrar no carro, ele ficava na frente do carro e ele conhecia a pista. E ele já se via em cada curva, ele já se via em cada reta, ele já participava da corrida, ele já sabia os pontos altos, os pontos baixos. É por isso que Ayrton Senna, ele saía em quarto, chegava em primeiro. Ele saía em segundo, chegava em primeiro. Ele saía em primeiro, chegava em primeiro. Era com chuva e ele estava pneu sem chuva, ele chegava em primeiro. Ele estava com pneu sem chuva, com chuva, e de repente parava a chuva, ele chegava em primeiro. Por quê? Porque antes de começar a corrida, ele já tinha visto tudo o que ia acontecer, todo o cenário. É por isso que até hoje ele é considerado o maior piloto de todos os tempos e o número 1 de todos os tempos. Por quê? Porque Ayrton Senna tinha uma coisa que poucas pessoas têm. Ele tinha a capacidade de se ver dentro do sonho, do projeto dele, mesmo que ninguém estava vendo nada. Por que Deus estava levando eles para a terra? Porque Deus está dizendo o seguinte: é eu que estou levando vocês, e essa terra é de vocês. E se vocês não acreditarem nela, se vocês não acreditarem nessa visão, se vocês não acreditarem no que eu vou mostrar para vocês, ninguém pode conquistar essa terra, porque vocês só poderão conquistar se vocês realmente entrarem nela pela fé. Alguém está comigo aqui nessa noite? Por que Deus nos dá uma visão? Por que tudo que Deus vai fazer na nossa vida, antes de começar, Ele começa com uma visão? Grave isso que eu vou dizer aqui para você. Porque a visão do futuro nos faz ter coragem para enfrentar os desafios do presente. Por que Deus te dá uma visão? Por que é importante você entender a visão? Porque quando você tem visão do futuro, você tem coragem para enfrentar o desafio do agora. Por que tem pessoas que ela não tem coragem de avançar? Por que tem pessoas que desistem? Por que tem pessoas que param? Por que tem pessoas que às vezes não vai? Por quê? Porque na verdade está faltando a ela a certeza e a convicção de onde ela vai chegar. Porque quando você tem convicção de onde você vai chegar, você não olha o processo, você olha o final. Você não olha as circunstâncias, você está vendo aonde você vai chegar. Por quê? Porque você já se viu dentro.
porque você já se viu dentro daquilo do projeto, você já se viu dentro daquilo que Deus está falando, você já se viu vivendo aquela situação, você já se viu acontecendo. Então não importa qual seja o desafio do momento, não importa qual seja a luta do momento, meu irmão, você não vai parar, você não vai retroceder, porque você sabe o que Deus tem com você, você sabe aonde Deus vai te levar, você sabe o que Deus está projetando para a tua vida, e é isso, é claro, você vê isso claro na voz de Josué e de Calebe, quando eles voltam para dar o relatório, e o povo está inflamando a terra, e Josué e Calebe vão dizer: ei, queridos, ei, na minha linguagem, tá, gente? Ei, irmãos, ei, a terra que Deus nos mandou espiar é terra boa, é terra que mana leite e mel. O povo está lá, tem gigante, tem isso, tem aquilo, vão morrer, mas Josué e Calebe estão dizendo: gente, é terra boa, é terra que mana leite e mel, é terra maravilhosa. Por quê? Porque Josué e Calebe sabiam o final, e quando você sabe o final, você tem coragem para enfrentar o presente. Você entende isso, sim ou não? A visão, ela nos dá a certeza de que chegaremos do outro lado, não importa qual seja ou sejam os desafios à nossa frente. Por que é importante a visão e por que Deus nos dá uma visão? Ele te dá uma visão para te garantir que você vai chegar do outro lado. Em outras palavras, a visão que Deus te dá é o empenho dele, é a garantia dele dizendo: eu estou te garantindo, vai chegar do outro lado. Eu estou te garantindo, vai acontecer. É a palavra dele sendo empenhada. E a palavra dele sendo empenhada, ele não tem como voltar atrás, porque a Bíblia diz no livro de Jeremias, quando o Senhor pergunta ao profeta: Jeremias, o que vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo para fazer a minha palavra se cumprir. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, porque quando Deus empenha a sua palavra, ele sustenta a palavra dele. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o universo é sustentado pelo poder da palavra dele. Então, quando Deus está nos dando uma visão, quando Deus está despertando uma visão, ele está dizendo o seguinte: eu estou garantindo que você vai chegar do outro lado. Sabe Atos capítulo 27? Paulo, ele está dentro de um navio. Paulo dá instruções para o capitão, para o comandante, dá instrução para todo mundo, dizendo: gente, não é bom que a gente vá. Mas eles desobedecem a instrução que Paulo dá. Lê o texto depois, aí a Bíblia vai dizer que eles pegam um período de navegação difícil demais, tempestade no mar, navio de madeira vai quebrar, todo mundo apavorado. O capitão chega de um consenso: vamos matar todos os presos, porque pelo menos ninguém foge. Até que Paulo chega para ele e fala: ei, toda essa dificuldade seria desnecessária se tivessem me ouvido. Mas fiquem tranquilos, ninguém morrerá, porque o meu Deus, ele se revelou a mim nesta madrugada em visão. E ele disse para mim: Paulo, você não morre, e ninguém dessa embarcação também, porque é necessário você chegar em Roma. Então fique tranquilo, Paulo, você não morre, porque em Roma você tem que chegar. Então Deus dá uma visão para Paulo para dizer: a visão que eu estou te dando é a garantia que você não morre nessa viagem. Dá para você dizer para alguém: a visão que Deus está te dando é a garantia que você não morre antes de cumprir o que Ele falou com você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! A visão que Ele te dá é a certeza e a garantia que vai se cumprir cada palavra que Ele falou a teu respeito. Eu vim aqui para dizer para alguém: a palavra que Ele empenhou sobre a tua família, a palavra que Ele empenhou sobre o teu ministério, a palavra que Ele empenhou sobre a tua casa, a palavra que Ele empenhou sobre a tua vida. Ei, pode acontecer o que quiser, pode levantar a tempestade que for, pode levantar a capetada que for, mas Deus empenhou a sua palavra. Fique tranquilo, você não morre enquanto a palavra não se cumprir. Aleluia.
Aleluia! A visão que Deus dá e o despertar da visão que Deus dá é porque, na verdade, Ele está selando o que Ele está falando. Ele está dizendo: eu estou dando a visão para você ter uma certeza. Pode até vir tempestade, pode até quebrar o barco, mas não morre ninguém. E Paulo, você chega em Roma. Diz para quem está perto de você: você vai chegar em Roma. Você crê nisso? Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer para alguém que o Espírito Santo está falando comigo aqui. Você pode estar chorando hoje. Talvez você chegou aqui e só Deus sabe como que você está vivendo esses dias, os desafios que você está enfrentando. Mas eu vou dizer para você: você vai chegar em Roma, porque lá no final você tem que cantar o hino da vitória. Então Deus está falando para aquele povo: eu estou dando a visão para vocês. Por que Deus está dando a visão e por que Deus nos move por visão? Porque quem sabe aonde quer chegar não para na metade do caminho. O inverso também é verdade. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar está bom. Por que Deus nos guia pela visão? Porque quem sabe aonde quer chegar, não negocia antes de chegar no fim. Não para. Mas quem não sabe onde quer chegar, qualquer situação para ele está boa. É aquela pessoa que ela pega um ônibus e aí ela desce em qualquer ponto. Quem sabe onde quer chegar, pode quebrar 3 ônibus, ela espera o próximo, mas ela só desce no ponto final. Por que Deus está dando uma visão para eles? Está dizendo: não negocia. Vão oferecer para vocês qualquer outra terra, não negocia. A terra que eu tenho para vocês é Canaã, é terra que mana leite e mel. Você crê nisso, sim ou não? Só que a palavra do Senhor diz que Deus fala isso para Moisés. Deus fala isso e Moisés dá ordem. Só que a palavra do Senhor diz no versículo número 2: envie alguns homens em missão e reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Deus está mandando Moisés enviar qualquer pessoa? Deus está mandando Moisés pegar aleatoriamente qualquer um? Deus está mandando Moisés pegar quem? Líderes. Deus está dizendo para Moisés: pegue o líder de cada tribo, pegue a referência de cada tribo. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, a visão que eu vou dar passa pelos líderes, porque se eles não verem aquilo que eu vou fazer, os demais não vão ver. Então pega o líder de cada tribo, porque tudo que Deus tem para fazer começa pelo líder. Por que, apóstolo? Porque Deus respeita princípio de autoridade. Deus, ele não quebra princípio de autoridade. Então Deus fala assim: Moisés, pega um líder de cada tribo aí e manda eles. Por quê? Porque eu vou através deles revelar a minha visão daquilo que o povo precisa entender. Por que Deus fala do líder? Porque líder é referência. O líder, ele lidera como referência. O líder, sobre a vida do líder, tem a unção de direção, tem a unção de governo. Sabe, o líder, ele influencia mesmo sem palavras. Lembra de Pedro, João capítulo 21, Jesus morre, ressuscitou, faz tempo que não se revela para eles, aí Jesus está lá e Pedro está lá com os discípulos e com os amigos lá, e de repente Pedro fala assim: vou pescar. E Pedro levanta e ele vai pescar. Aí as pessoas começam a levantar e dizer assim: vou também. Pedro chama alguém? Lê o texto. Pedro não chama ninguém, mas quando Pedro fala assim: vou pescar, os outros falam: vou também. Por quê? Porque Pedro representava a liderança. Então o líder, ele não precisa falar, a sua atitude fala mais. Porque líder, ele lidera por influência. Nós não lideramos pelo que falamos, nós lideramos pelo que fazemos. Então aquilo que fazemos conta mais do que o que falamos. Por exemplo, se eu chegar aqui e de repente tiver com um livro na mão, e de repente você vê aqui o nome do livro, eu tenho certeza que de repente tem gente que vai querer, se não comprar, mas pelo menos saber que livro é esse. Sim ou não? Sim. Por quê?
o líder não precisou falar nada, porque o líder, ele lidera a sua liderança é inspiradora, a sua liderança ela é motivadora, a sua liderança ela inspira pessoas. Pedro não precisou falar, é por isso que quando Deus quis dar a visão e mostrar a visão, Deus fala assim, olha, levanta os líderes e envia para a terra. Só que a palavra do Senhor diz assim, no versículo número 17, eu falei para você deixar sua Bíblia aberta, quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse, subam pelo Neguebe, ou seja, subam pelo caminho do Neguebe e prossiga até a região montanhosa. Perceba que Deus, ele dá os mínimos detalhes. Deus, ele poderia dizer assim, Moisés, pega qualquer pessoa aí e manda lá e faz o que quiser, eu só quero que daqui a tantos dias apareça aqui com fruto. Não, Deus, ele é detalhista, Deus, ele diz aonde, Deus, ele diz com quem, e Deus, ele revela o caminho. Então Deus está dizendo, eu quero que vocês vão por esse caminho aqui, porque se a visão é aonde eu quero chegar, a missão é o que vai me conduzir até ela. Então, a minha visão é aonde eu quero chegar, e a minha missão é saber o caminho por onde eu vou passar. É saber aonde eu vou chegar a minha visão. O que eu vou ter que fazer para chegar nesse objetivo? O que eu vou ter que fazer para poder chegar naquela terra? O que eu vou ter que fazer quando chegar naquela terra? É aquela pessoa que ela está estudando para medicina, ela quer ser médico, sabe? E ela está estudando e ela sabe, eu vou precisar chegar lá. Mas o que eu vou precisar fazer quando chegar lá? Ou o que eu vou precisar fazer para chegar lá? Ela sabe o caminho aonde está. Só que quando Deus fala isso, Deus dá a direção, Deus dá o lugar, Deus fala com quem, Deus mostra o caminho, e a palavra do Senhor vai dizer que agora Deus vai testar a fé deles. Por quê, apóstolo? Porque visão não é um produto da mente, visão é um produto da fé. Visão não é um produto da sua vista, visão não é uma imaginação humana, visão é um produto da fé. E eu vou te provar isso na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus envia quantos homens? Quantos homens? 12 homens, sim ou não? Um de cada tribo. Deus envia 12 homens. Deus envia 12 homens para aquele lugar. Os 12 homens estão olhando o mesmo cenário, sim ou não? Sim ou não? O mesmo cenário, a mesma terra, a mesma geografia, eles estão olhando tudo a mesma coisa. Mas o texto sagrado diz, se você pegar os versículos do 16 ao 20, do 16 ao 20, se você grifar, você vai encontrar 5 vezes a palavra terra. Deus mandando eles espiarem a terra. 2 vezes apenas Deus fala, observe os moradores e as cidades. É a única hora que Deus manda eles tirarem o olho da terra, é olhar a cidade se é fortificada ou não, e olhar os moradores se são fortes ou não. O restante, 5 vezes Deus fala, observe a terra. Olhe a terra, veja se a terra é produtiva, veja se a terra é boa, veja se a terra realmente emana leite e mel. Olhe isso daí, e os 12 estão ali, caminhando no mesmo local, na mesma geografia, no mesmo terreno, e os 12 estão espiando a terra. 10 deles era só vista, 2 deles andava por visão. Está na Bíblia. 10 só olhando a geografia, e 2 olhando o fruto da terra. E qual é a prova disso, apóstolo? No relatório deles. Quando eles voltam, irmão William, para dar o relatório, a Bíblia diz que 10, pastor Gessé, eles começam a inflamar a terra e a colocar a má fama na terra. Moisés, a terra que o senhor falou é boa mesmo, está aí o fruto, mas terra de gigantes, é terra fortificada, cidade fortificada, é um povo, meu irmão, devorador. Nós olhando para ele era como um gafanhoto, e eles olhando para nós também nos via como gafanhoto. Agora, como que ele achou isso, eu não sei, porque se eles eram os espiões e não podiam ser descobertos,
Então como que ele sabia que os outros estavam olhando para ele e via como gafanhoto? Porque a ausência de visão faz você pensar que as pessoas te veem como você mesmo se vê. Então eles imaginaram, como eu me vejo como um gafanhoto, certamente ele também vai me ver como um gafanhoto. Só que Deus enviou eles como um exército. E eles estão lá, Moisés, essa terra aí, Moisés, mana leite e mel, mas não dá para a gente conquistar não. Ô terra difícil, ô povo valente, nós vamos morrer, Deus nos trouxe aqui para morrer. Aí está Josué e Caleb, está dizendo, ei, para aí, ei, para aí, Moisés, realmente, a terra, é tudo isso que eles estão falando, mas trouxemos 2 cachos de uva de lá da terra. A Bíblia diz que um cacho de uva para 2 pessoas carregar, os 2 carregando um cacho de uva atravessado numa vara. Moisés, aqui fruto da terra. Por quê? Porque enquanto 2 só estavam olhando, rapaz, olha lá, gigante, que loucura, que furada que Moisés botou a gente. Olha o tamanho daquele muro, olha o tamanho daquela cidade, como que a gente vai entrar ali? Conjectura minha, eu imagino Josué e Caleb, que cidade maravilhosa, olha aquele pé de tâmara, olha só olha aquele rebanho, olha aqueles leites, é terra que mana leite e mel, olha aquela cidade fortificada, olha que muro, inimigo nenhum vai entrar lá quando a gente dominar aquela cidade, e aquele gigante ali, uma testa daquela ali, eu não erro nunca, eu vou devorar tudo, e você? Eu vou construir minha casa naquele ribeiro ali, eu vou pescar todo dia de manhã, os outros 10 estão aqui, terra difícil, terra aqui não vale nada, terra, mas aí mandou a gente para furada, e os 2 estão aqui, eu não vejo a hora de entrar aqui, eu não vejo a hora de entrar e desfrutar, porque a questão não é a geografia, a questão é como se vê aonde Deus coloca. A visão não é um produto da vista, a visão é um produto da fé. A fé te faz ver o invisível, crer no incrível. A fé te faz ver o que os outros não estão vendo. É a visão que faz você olhar e ver completamente diferente. Alguém está olhando para uma pessoa e está dizendo assim, vai morrer desse jeito, não tem jeito para ele, nessa cachaça, nessa bebida, nessa droga. A outra pessoa está olhando e está dizendo, eu já estou vendo lá no altar pregando a palavra, eu já estou vendo dando culto de ação de graça, esse aí vai entrar lá na favela, vai ganhar muita alma para Jesus, o outro vai dizer, eu já estou vendo ele pregando, já estou vendo ela, aqui já vai ser uma célula, aqui já vai ser um líder, porque pode ser o mesmo cenário, mas quem tem visão vê diferente, a visão, quando Deus desperta a visão em nós, Ele nos faz ver algo diferente. 10 estava vendo só guerra, só gigante, e 2 estava vendo uva. Eles viram tâmara, viram um monte de coisa. Por que acharam logo uva? A Bíblia diz que era no tempo das uvas, cortam um cacho de uva, 2 trazem. Os 2 que acreditaram, não está escrito na Bíblia, mas eu creio piamente, já é uma convicção minha, não é uma afirmação teológica, mas eu creio piamente que os 2 que trouxeram a uva carregado ali nos ombros foi Josué e Caleb. Por que, apóstolo? Porque só quem acredita na visão se sacrifica por ela. Não queira que alguém se sacrifique por algo que ela não acredita. E esse é o nosso problema. A gente quer que alguém se sacrifique por algo que ele não acredita. E não vai fluir. Porque só flui quando aquele que acredita se sacrifica. Por quê, apóstolo? Porque a visão, ela vai exigir de nós coragem. Fala comigo, a visão, e eu estou caminhando para o fim. Exige de mim coragem. Coragem. Por que, apóstolo? Porque a visão, ela vai exigir de você tudo. Ela vai exigir de você uma entrega total.
E não tem como você caminhar dentro da visão se você não tiver uma entrega total. Não dá só para você molhar o pezinho, não dá só para você ficar com água no tornozelo e sair, não dá para você ficar brincando na beira do rio e depois volta para a areia, não. Ou você mergulha ou não mergulha, ou acredita ou não acredita no que Deus falou com você. Ela vai exigir de você coragem. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Deus está dizendo para você: Abraão, você vai ter que coragem, você vai ter que ter coragem para romper com esses limites, você vai ter que ter coragem para romper com isso aí. Abraão, eu estou te levando para um novo nível. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Eles estão dizendo assim: é bom, eu preciso disso aí. Mas Deus está dizendo para eles: vocês têm que ter coragem. Sabe por quê, querido? Eu estou caminhando para o final. O maior desafio da visão, o maior desafio de Josué e Caleb, não era ter a visão da terra, era fazer com que quem estava à sua volta também tivesse o mesmo nível de visão deles. Porque o maior desafio da visão não é eu ter, é eu saber contagiar quem está em volta. É por isso que Gideão, quando pede a Deus um sinal, ele fala assim: Deus, molha essa esponja e deixa em volta seco. Aí depois ele fala assim: Deus, o Senhor já me deu um sinal, agora deixa a esponja seca e molha ao redor. Porque ele está dizendo: a mim o Senhor já encharcou, agora eu preciso que o Senhor encharque ao meu redor. Porque encharcar ao redor é mais difícil do que encharcar dentro. O maior desafio de Josué e Caleb era fazer com que todo mundo entendesse: essa é a visão. Porque a visão que Deus estava despertando dentro deles era algo tão poderoso, era algo tão incrível, que Deus iria fazer tudo acontecer. Só tem uma coisa: a visão tem um preço. Sim ou não? Sim, a visão tem um preço. E eles se colocaram a sua vida em risco. Eles colocaram a vida dele em risco, porque eles poderiam ter morrido. Mas só que a palavra do Senhor diz que Josué e Caleb eles acreditaram na palavra de Deus. Eles acreditaram na visão que Deus havia dado. Eles acreditaram no que Deus havia falado com eles 40 anos depois. Depois você lê o livro de Josué capítulo 15. Meu irmão, Caleb está com 85 anos de idade. E ele vai falar para Josué: Josué, você estava naquele dia quando Deus falou com Moisés, e nós estávamos lá, e você ouviu Moisés dizer que aquela terra ele me daria por herança. Pois agora eu estou com 85 anos de idade, e a minha força é tal qual naquele dia, e eu quero a terra que Deus me prometeu, e eu entrarei lá, eu conquistarei, e eu terei por herança aquela terra. Porque Caleb, ele não perdeu a visão do que Deus havia falado com ele. Eu vim aqui dizer para alguém: esta visão que está sendo gerada dentro de você, essa visão que está sendo despertada dentro de você, não perca ela por nada. Tem gente que vai crer, tem gente que não vai crer, tem gente que vai acreditar, tem gente que não vai acreditar, tem gente que vai estar do lado, tem gente que não vai estar. Mas se Deus falou com você, meu irmão, pode ficar tranquilo, você vai chegar do outro lado, e assim como Josué e Caleb, nós entraremos na terra e vamos possuí-la, e não vai ter demônio, não vai ter principado, não vai ter potestade, não vai ter nada que vai nos parar, porque do Senhor é a vitória, do Senhor é a vitória. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Esse será um tempo do romper de Deus na sua vida. Pega essa palavra se você crê. Este será um tempo do romper de Deus na tua vida. É onde Deus te dará um nível de acesso muito maior, aonde Deus te dará um nível de visão muito maior, aonde Deus vai te revelar coisas que você jamais imaginou. Eu vim aqui dizer para você: não deixa a tua realidade gerar você,
Não deixa a tua realidade moldar você. Não deixa o seu cenário moldar você. O cenário pode ser de escassez, o cenário pode ser de luta, pode ser de guerra, mas quem garantiu, quem deu a visão garante, quem deu a visão sustenta, quem deu a visão, meu irmão, Ele sabe, você tem que chegar do outro lado, tem um preço, mas Jesus está contigo, Ele vai levantar, porque tem gente que pode não acreditar, mas Deus sempre vai levantar gente que acredita, Deus sempre vai levantar gente que sonha, Deus sempre vai levantar gente que está do lado, Deus sempre vai levantar aqueles que vai dizer, vamos romper, Deus vai dar vitória, Deus vai levantar gente para acreditar no teu sonho. Eu declaro isso aqui em nome de Jesus. Deus vai levantar gente para acreditar no teu projeto, Deus vai levantar gente para acreditar nessa palavra que Ele liberou a teu respeito. Ei meu irmão, ei minha irmã, aquela palavra que Deus liberou a teu respeito, da tua casa, da tua família, creia, eu estou aqui como boca de Deus, a última palavra é dEle, para a glória do nome de Jesus. Você recebe essa palavra aqui nessa noite? Eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero declarar, meu irmão, sobre a tua casa. Hoje é o primeiro dia, fique tranquilo, se você não lembrar nada do que eu falei aqui, tem muita gente boa que vai vir aí, meu irmão, não perde um dia, mas grave isso aqui que eu vou falar para você, e receba isso, você vai chegar do outro lado, porque a visão é a garantia, e é o selo do cumprimento da promessa que Ele fez para você. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, grande e poderosamente, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Gessé, obrigado, minha pastora.